Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós trazemos como tema o Agosto Lilás, campanha desenvolvida para implementar ações e conscientizar sobre a necessidade de se enfrentar a violência contra a mulher. E a nossa entrevistada é a delegada da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, a doutora Adline Ribeiro. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Moreira. É um prazer muito grande para mim estar aqui, como sempre, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estaremos aí conversando, né? E é sempre muito bom falar da mulher, né? É principalmente verdade. a proteção, né? Verdade. Agora, em termos dessa importância do Agosto Lilás, é bom a gente lembrar sobre essa campanha. O Agosto Lilás é uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. É uma campanha nacional que ela está presente em todos os estados da federação. E ela tem por fim isso mesmo, né? É trazer para a sociedade essa noção de que a gente precisa enfrentar a violência doméstica de todas as formas. Então, neste mês, nós intensificamos as nossas ações com palestras, né? Com cumprimento de mandado de prisão, se for o caso, mas muito mais do que isso. É fomentar situações para que a gente implemente aí políticas públicas para o melhor para a mulher. E essa definição da cor? A definição da cor, na verdade, ela é uma mistura do rosa com o azul, né? Essa cor, ela quer dizer igualdade, é uma luta pela igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. E o período agora, o mês de agosto, vai culminar com esse reconhecimento também através da Lei Maria da Penha, não é? Isso, justamente, né, o agosto foi o mês escolhido, Moreira, porque foi quando foi sancionada a Lei Maria da Penha há 18 anos atrás. Então, por isso que nós, no mês de agosto, intensificamos a campanha, justamente por ser o mês em que a Lei Maria da Penha foi sancionada. Até mesmo 18 anos, lembra a maioridade. Isso, né? Tá ficando velhinha. E essa trajetória, essa homenagem à Maria da Penha, né? Essa mulher que sofreu vários tipos de violência, que a gente sempre faz questão de falar, né? O que aconteceu, o que motivou essa criação da lei. Isso. Na verdade, né, a Maria da Penha ela foi uma biofarmacêutica cearense, ela foi casada com Antônio Viveiros e ela sofreu aí 2 tentativas de homicídio, né? Na época não havia o feminicídio e ela lutou muito para que ele fosse punido pelos crimes que ele cometeu. E ela lutou anos e, na verdade, o Brasil ele não dava uma resposta, né, para o caso da Maria da Penha e de outras tantas mulheres. Foi então que ela teve que recorrer às cortes internacionais, que depois de algum tempo falaram o seguinte: olha, Brasil, você não está, né, agindo bem com os casos, né, de violência doméstica, então você vai ser aí penalizado a fazer uma lei que verse apenas sobre violência doméstica, que foi quando, em 2006, veio a Lei 11.340. Então, a gente sempre costuma dizer, ô Moreira, que a Lei Maria da Penha ela é um marco para a gente, ela é um divisor de águas em nossas vidas, porque o direito de viver nós sempre tivemos, mas o direito de viver sem violência, ele veio com a Lei Maria da Penha. Importante, né? Um novo marco, né? E quando nós falamos em violência, doutora, quais ações caracterizam a violência contra a mulher? Então, a Lei Maria da Penha trouxe isso para nós também, vamos dizer assim, de presente, né? Ela conseguiu elencar quais são os 5 tipos de violência. A gente tem, né, em mente que sempre a violência física é a única que existe, mas na verdade existe aí a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. Então, ela elencou e explicou o que significa cada uma delas. Então, também foi outra coisa importante que a lei trouxe. E essa questão psicológica, essa violência, ela continua numa crescente ainda? Com certeza, tanto ela continua numa crescente que ela recentemente foi tipificada no Código Penal, no artigo 147B, Moreira, que ela fala muito sobre isso, porque a violência psicológica é aquela muito sutil, mas que ela causa ali um dano emocional na mulher muito grande e a gente não vê marca. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento aos sinais, porque muitas das vezes a mulher está vivenciando ali uma situação de violência psicológica, mas não sabe. E nessa questão com a evolução hoje, tecnologia, a gente observa que a exposição na internet, ela acontece aí de forma assim voraz,
através aí das redes sociais. E em abril de 2021, a gente depara aí com a lei que foi sancionada, que incluiu no Código Penal o crime de perseguição, conhecido também como stalking. E essa definição sobre esse crime, doutora? Isso, né? O stalking também, né? Como disse, o senhor disse, ela é recente, ela aconteceu aí no ano de 2021 e ela foi tipificada no artigo 147-A, o crime de perseguição. E ele é aquele crime que diz o seguinte, que é você perseguir alguém de maneira reiterada que cause ali uma ameaça de um dano à integridade física ou psicológica daquela pessoa, né? E que limite, restringe ali a locomoção dela, invadindo ali a sua privacidade, a sua liberdade. Então, o crime de stalking, para ele se configurar, ele precisa de todos esses elementos, né? Perseguir de maneira reiterada, tem que ter essa ameaça à integridade aí e a restrição da locomoção daquela pessoa. Quando uma pessoa está perseguindo a outra, um exemplo que tem é aquele em que a pessoa deixa de sair de casa, muitas das vezes, porque está com medo de encontrar com o perseguidor. Então, um crime também que veio para somar, né, e que tem acontecido bastante. Há muita procura na delegacia de pessoas querendo saber, eu estou sendo vítima de stalking mesmo? Está acontecendo isso, isso e aquilo? E a gente percebe que sim e toma as providências. Além dessa questão física, ou seja, pessoal, ela acontece também na internet? Sim, sim. Com esse meio hiperconectado, né, essa rapidez que tudo está se evoluindo aí, quando o stalking acontece no meio virtual, ele inclusive é chamado aí de cyberstalking, é muito comum, né, através de perfis falsos, etc. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E hoje nós estamos conversando com a doutora Adline Ribeiro e o nosso tema, Agosto Lilás, campanha desenvolvida para implementar ações e conscientizar sobre a necessidade de se enfrentar a violência contra a mulher. E nesse contexto, doutora Adline, é importante a gente saber os principais pontos também que indicam que alguém está sendo vítima de perseguição. Primeira coisa que eu sempre digo é que a gente tem que tomar muito cuidado, ô Moreira, com o que a gente coloca à disposição do perseguidor. Muitas das vezes a gente estimula ali colocando toda a nossa vida, de repente dados pessoais, bancários ali na internet, isso facilita muito para o perseguidor. Então, a gente precisa perceber se a gente está recebendo ali mensagens indesejadas, muitas vezes, durante muito tempo. A gente precisa perceber que quando a gente está no local, determinada pessoa sempre está no mesmo local que você. Então, esses são alguns sinais que você pode estar sendo vítima do crime de perseguição. Isso, às vezes a pessoa está recebendo inúmeros elogios ali na internet. Se ela está concordando com aquilo, tudo bem. O crime passa a ser configurado a partir do momento que aquilo ali é algo indesejado, ela está em desacordo com aquilo. Perfeito. E esse crime, ele vem sendo evidenciado aí nos últimos tempos, até mesmo atores, atrizes, né, manifestando que têm sido vítimas. Né? Isso, foi muito importante essa sua colocação. Por quê? A maioria das pessoas pensam que o crime de perseguição ele está ali inerente apenas à violência doméstica, ou seja, apenas mulheres que têm uma relação íntima de afeto com aquele agressor, por exemplo, podem ser vítimas do crime de perseguição. E isso não é uma verdade, qualquer um de nós podemos ser. Porque muitas das vezes, realmente, as mulheres são as maiores vítimas do crime de perseguição e justamente os agressores são seus ex-companheiros, seus ex-maridos que não se conformam com o fim do relacionamento e acreditam que perseguindo aquela mulher, ele irá de alguma forma resolver aquela situação. Mas essa não é a única, é a maioria, sim, mas existem outras formas. Homens podem ser vítimas de perseguição, às vezes algum problema no ambiente de trabalho, seja por ódio, seja por vingança, né? Existem outros fatores que levam uma pessoa a perseguir a outra, inclusive, né, atores e atrizes aí, como você exemplificou. E nessa situação, quando denunciar? É o que eu disse, as pessoas têm que estar atentas aos sinais, ter conhecimento do que diz a lei para falar assim, opa, isso está acontecendo comigo, eu acredito que é um crime de perseguição. Procurar e denunciar. A nossa indicação é sempre denunciar assim que constatar um primeiro ato de violação aí de direitos. E havendo uma condenação, tudo configurado ali, né, toda a investigação, qual é a pena prevista? A pena prevista no Código Penal é de 6 meses a 2 anos para esse tipo de crime.
Agora, mesmo com as mudanças, doutora Aline, na legislação, os números que mostram a violência contra a mulher no país ainda é preocupante. O que os índices atuais têm apresentado? Então, Moreira, a gente tem percebido o seguinte, né? Tem sido, criadas leis pelos legisladores, temos aí a Lei Maria da Penha, temos aí, o feminicídio, citamos recentemente agora aí o crime de perseguição, o crime de violência psicológica. Então, assim, o legislador ele está muito antenado àquilo que o Código Penal pode, aquilo que a lei civil, vamos dizer assim, não consegue resolver, o penal está vindo aí como última ratio que a gente fala para tentar resolver. Só que a gente percebe que falta ainda muita coisa, principalmente com relação à conscientização. Conscientização dos homens com relação, a esse machismo que está arraigado em nós, a esse patriarcado, porque o nosso contexto histórico nos leva a isso, o Moreira. Infelizmente, a gente precisa desconstruir isso tudo para que a gente chegue naquilo que a gente tanto deseja, que a gente falou no início, que é a igualdade. Mas para isso acontecer, precisa de ter aí políticas públicas, que nos levem a isso. Por exemplo, aqui em Manhuaçu nós temos o curso de homens, que é um curso, que são 10 encontros, 2 horas por semana, em que os homens vão lá justamente para entender, para aprender. E isso surte resultados muito positivos, porque o índice de reincidência dos crimes praticado por esses homens que fizeram o curso é praticamente de menos de 2%. Então, a gente vê que falta conhecimento. E quando eles têm essa noção, o crime não acontece. Assim como outro exemplo que eu dou é colocar nas escolas públicas particulares... Trabalhar mais o tema, Trabalhar esse tema com as crianças. As crianças precisam aprender desde pequenas que não se deve bater em mulher, que a violência não é algo respeitoso e tudo mais. Então é isso, a gente percebe que a gente precisa agir muito mais na prevenção, com o conhecimento, com a conscientização, do que mesmo com a repressão. E diante dessa violência, como que nós podemos definir o perfil das vítimas? Então, as vítimas normalmente são aquelas pessoas que têm seus ex-companheiros que não se conformam com o fim do relacionamento. Como eu te disse, existem vários tipos de perseguidores, mas aqueles que realmente estão aí numa crescente são os homens que não se conformam com o fim do relacionamento. Uma violência que foi até citada, que é prevista na legislação, é essa violência patrimonial. Vem se tornando comum nos últimos tempos, né? Comum. Normalmente, os homens chegam em casa com algum nervosismo interno aí e resolvem quebrar tudo dentro de casa, resolvem quebrar o celular da vítima, muitas vezes por ciúme também, por achar que a mulher está ali conversando com outro e, enfim, e acaba gerando essa situação da violência patrimonial. A outra forma de violência patrimonial que acontece também, Moreira, são os homens que entendem, que a mulher é propriedade deles. Então, o que eles fazem? Retêm o salário delas ali e elas ficam sem poder de compra para nada. Ele é que comanda o dinheiro. Aí é complicado, né? E diante dessa realidade, nós já temos aí em Manhuaçu instalada a DEAN. Eu gostaria que você pudesse falar sobre as atividades que são desenvolvidas, como é que é o atendimento. Então, a Delegacia da Mulher foi inaugurada em novembro de 2022. Hoje em dia, quem puder ir lá e nos visitar, é um ambiente extremamente acolhedor, humanizado. E lá a gente desenvolve algumas ações, como, por exemplo, o projeto Chame a Frida, que é aquele com que as mulheres mantêm contato com a delegacia através de um telefone celular, de um WhatsApp, simplificou bastante esse diálogo. Antes as mulheres, como eu sempre falo, elas precisavam sair de tão longe, se deslocar, pegar ônibus para ir lá, às vezes pegar uma informação. Hoje em dia não há mais essa necessidade, que elas conseguem fazer isso através do celular. Além disso, nós temos o projeto Elzas, onde existe lá na Delegacia da Mulher também uma psicóloga que faz atendimento individual para essas mulheres, que chegam lá muitas das vezes desorganizadas, desestruturadas, então elas conseguem receber esse atendimento. E temos também, como eu já disse, o grupo de homens, o diálogo sobre masculinidade, que versa aí sobre essa reeducação, sobre essa conscientização. E as medidas protetivas, a gente tem acompanhado, continua
sendo motivo de prisão, né? Com certeza. As medidas protetivas, né, a gente sempre conversa com as mulheres, fala, orienta, sempre nas entrevistas a gente fala a mesma coisa. Assim que aconteceu o primeiro ato, né, de violência, que elas nos procurem para requerer medidas protetivas. As medidas protetivas salvam vidas, né? As últimas mulheres que foram mortas aí, vítimas de feminicídio, não nos procuraram. Isso indica que todas que nos procuraram, né, estão com toda a chance aí de permanecerem vivas. E quando há o descumprimento da medida protetiva, algo mais drástico sempre acontece, que é a prisão. Doutora Adeline, o ouvinte, o nosso internauta que tem alguma dúvida, pode entrar em contato com vocês na DEAN e os meios, né, de contato também. Com certeza, né? Nós temos o telefone lá da Frida, que é um canal de comunicação muito intenso. E, além disso, a delegacia funciona todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia e de 2 às 6. Qualquer dúvida, nós sempre estamos à disposição. E que não precisamos ter o mês de agosto, né, para lembrar que chega de violência, né? Que nós tenhamos todos os momentos essa reflexão, né? Com certeza, a gente, né, pede isso, quer isso, porque ano passado nós fomos surpreendidos aí no 1º de agosto do ano passado com um feminicídio. A gente espera que esse ano seja o mês de agosto seja bem diferente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito bem, no entrevistado do dia hoje conversei com a doutora Adeline Ribeiro, delegada da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN. E o nosso tema, Agosto Lilás, campanha desenvolvida para implementar ações e conscientizar sobre a necessidade de se enfrentar a violência contra a mulher. Para você, ouvinte da Manhã, ou para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.